anunciamos Jesus, vai para o ar. Meu irmão, minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje queremos louvá-lo pelos idosos que temos ao nosso redor. Pessoas idosas, que o mundo nem sempre reconhece o seu valor. Mas para iluminar a nossa reflexão, eu começo com o exemplo de dois idosos, Simeão e Ana. E lemos isto no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Quando começa dizendo, Simeão, quando teve a graça de acolher Jesus, ele disse: agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz, segundo a vossa palavra, porque os meus olhos viram a vossa salvação, que preparaste diante de todos os povos, como luz para iluminar as nações e para a glória de vosso povo de Israel. Simeão sente que a sua missão está cumprida. Veja como é bonito uma pessoa assim chegar no final da sua vida e poder dizer: Senhor, posso ir em paz. Aquilo que, a graça maior que podia receber, o cumprimento da vossa promessa de ver o Salvador. E mais adiante, fala o evangelista lá no versículo 36, havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, era de idade avançada. Ela também se maravilha com aquilo que vê, com aquilo que escuta, louva a Deus por tudo isso. Como é bonito quando a gente está diante de uma pessoa idosa que nos transmite essa serenidade, nos mostra a sua alegria, a sua realização. Reconhece as suas limitações, mas ao mesmo tempo é capaz de dizer: nossa, como Deus foi maravilhoso comigo. Nós sabemos que em algumas culturas o idoso ocupa um lugar muito importante. Se pegarmos, por exemplo, nas culturas africanas, ou mesmo nossos indígenas, porque o idoso é a memória do grupo, é aquele que recorda as riquezas da história daquele grupo. Normalmente, às vezes, são culturas onde não havia escrita. Então, o idoso é aquele que recorda o que aconteceu no passado, como eram os costumes. É uma riqueza imensa. O idoso também é o sábio, aquele que transmite os ensinamentos, fruto de toda uma caminhada e de um aprendizado. Na cultura atual, não podemos dizer o mesmo. O idoso é um descartado, um descartável. E quem tem dito isso com muita frequência, você já deve ter percebido, é o nosso Papa Francisco. Ele tem lembrado que a sociedade começa descartando a criança antes de nascer, com o aborto. Ela vai incomodar. Ela nessa hora não vem numa hora certa. Então a sociedade começou descartando o idoso. Depois começou descartando a criança. Depois descarta o idoso. Por quê? Porque ele é um peso, já não produz mais, exige muito remédio, médico, cuidadores, asilos. Então ele é um peso. Então vamos descartar. Que triste isso. Uma sociedade assim se empobrece, perde a riqueza que os idosos têm, sua sabedoria, sua memória, e ao mesmo tempo uma sociedade dessa se empobrece. Por outro lado, nós vemos em quantas famílias o idoso é aquele que transmite aos netos, aos bisnetos, as riquezas da fé. Em quanta família, a grande catequista é a avó, ou então o catequista, o avô. Quanta gente eu encontrei que disse: quem me ensinou a rezar, quem me ensinou a amar a Deus, foi a minha avó, me ensinou a rezar o terço, me levava para a igreja, lia a palavra de Deus para mim. Quer dizer, que riqueza quando os avós assumem esse papel, ainda mais que hoje os pais têm uma vida tão atribulada, agitada, com tantas exigências, mas quando há na retaguarda avós que cumprem bem a sua missão, que graça para aquela criança, porque
Esses avós deixarão marcas que serão indeléveis, que percorrerão com a pessoa sua vida toda. Todo ser humano tem direito à vida, liberdade e segurança. Segundo Irineu, que é advogado, o idoso no Brasil estava sendo desprezado e perdendo alguns desses direitos. Por isso a lei é tão necessária. Beneficiando, por exemplo, diante das dificuldades naturais da vida pela idade, a se manter, a se portar, a se transportar. Veja, a questão de ônibus, por exemplo, tem que ter uns bancos reservados para ele, por lei. Quando a gente anda de ônibus, muita gente respeita, porque às vezes eles estão sentados, eles levantam, várias vezes já levantaram para mim. Mas tem vezes que eles fazem que está dormindo e não estão nem aí, né? Às vezes não. Nem todo mundo respeita. O idoso precisa ser tratado com carinho e respeito. Não tratar o seu idoso como se ele fosse uma criança. O idoso, ele é um adulto, ele está mais debilitado, ele tem as suas dificuldades, as suas limitações e ele viveu uma cultura diferente. Mas não por causa disso ele deixou de ser um adulto, ele deixou de ser responsável e ele tem que ser respeitado em sua autonomia. É de direito também à educação, cultura, esporte e lazer. Helena tem 81 anos. Frequenta o núcleo de convivência do idoso de São Paulo há muito tempo e aprendeu muitas coisas aqui. Eu aprendi tricô, aprendi crochê. Um ponto que dá o nome de macramê eu aprendi. Eu fiz toalhas de banho com ele e tem até a foto minha aí. Então, eu tenho aproveitado tudo que tem aqui. De ensinamentos eu tenho aproveitado. E não é só ela que aproveita. Maria Aparecida garante que a idade está na cabeça e ela não se sente velha. Eu acho que a coisa melhor que tem é fazer atividade, que pelo menos ajuda na cabeça, na memória, né? A pessoa não fica aí paralisada, fazer caminhada, fazer exercício. Acho que a melhor coisa que tem é isso aí. Quando eu saio daqui, eu saio outra pessoa. Tem aqui dentro tem um raio luminoso de paz, de amor. E esses anos que eu tenho de casa aqui, eu percebo que eu fiquei mais nova do que ter ficado em casa. Anunciamos Jesus, vai para